Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vamos estudar agora o circuito série da lâmpada, que é tão importante para o pessoal que consegue consertar equipamentos eletrônicos e que você que quer aprender a consertar equipamentos eletrônicos, consertar a placa-mãe, precisa saber utilizar o circuito série da lâmpada. Então, vem comigo aqui. Então vejamos, o circuito série da lâmpada, como funciona? Segundo caso, a soma das tensões DDP de todos os componentes de um circuito série, tá vendo? Será igual à tensão total que alimenta esse circuito. Novamente vou explicar para vocês. Veja, a soma das tensões DDP dos componentes de um circuito série, vocês sabem, pode ser 2, 3, 4, mas nesse caso são 2, certo? Será igual à tensão total que alimenta o circuito. Isso é uma lei básica do circuito série, pessoal, correto? No primeiro vídeo a gente explicou já algumas formas, a primeira lei do circuito série, que é a corrente é idêntica, é igual para todos os componentes do circuito série. Foi no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo estamos explicando o quê? Que a soma das tensões agora, no primeiro vídeo foi corrente, agora é tensões. A soma das tensões DDPs de cada um dos componentes do circuito série será igual à tensão total que alimenta esse circuito, a soma das tensões. Então veja lá nesse exemplo aqui, ó, eu tenho duas lâmpadas aqui, ó, uma de 70 watts e uma de 40, conforme a gente fez aqui na sala, pessoal, 70 e 40. Colocamos o circuito aqui série e vimos que a de 40 tem 176 e a de 70 ficou com aproximadamente 49. Então fica, ó, 176 com 49 igual a 225 volts. É isso que diz aqui, ó. A soma das tensões DDP dos componentes de um circuito série será igual à tensão total que alimenta esse circuito. Tudo bem. Sabendo que a corrente que eu medi aqui, ó, se eu medir aqui no neutro, se eu medir nessa lâmpada, se eu medir nessa outra lâmpada, aqui em qualquer local, eu vou encontrar 0,15 amperes aproximadamente, ok? Então vamos em frente. Então eu botei aqui, ó, a tensão total será a DDP de L1, 176, mais a DDP de L2, olha aqui a DDP. Isso aqui é a DDP, né, pessoal? Eu estou medindo aqui, ó, a DDP, ó, a DDP, certo? De L2, aqui, ó, e aqui a DDP de L1, ó, DDP de L1, tá vendo? DDP de L1. Então a soma dessas duas vai dar a tensão total. Essa foi a segunda lei, certo? Conclusão prática. Em um circuito série, o componente importante, ó, que tiver menor potência, quem das duas tem menor potência? 40. Que tiver menor potência, possui maior resistência ou maior impedância, certo? Então veja, em um circuito série, o componente que tiver menor potência, nesse caso é de 40, certo? Menor potência ficará com a maior DDP. Explicação. Isso deve-se porque o componente que possui menor potência, esse possui maior resistência, se a gente for medir com multímetro, ou maior impedância. Isso é importante, pessoal, porque resistência é diferente de impedância. Resistência é um valor fixo, pode ter calor, frio, luz, passar corrente maior ou menor, ele vai dar o valor dele, por exemplo, 100 ohms. Quando é impedância, impedância é um valor também de resistência, é uma resistência, um valor, mas é do circuito todo, capacitor, diodo, bobina, aí tudo junto tem um valor de impedância, mas esse valor muda de acordo com a frequência da tensão que está passando por esse circuito, ok? Essa é a diferençazinha de resistência para impedância. Vamos em frente. Circuito série da lâmpada, como funciona? Vejamos agora esses três próximos circuitos. Então eu tenho esses três próximos, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro circuito, mesmo botei o circuito, certo? Botei aqui uma lâmpada de 40 e uma lâmpada de 40. Ou seja, quando as lâmpadas possuem as mesmas potências, ó, mesmas potências, as tensões serão iguais e a tensão total será dividida pelas duas lâmpadas igualmente, ó. Então, ó, 40 a 40 ficou 110, 110, exatamente porque a tensão aqui total é de 220 volts. Como são potências iguais, ela tem resistências iguais e logo a tensão será dividida igualmente nesse caso. Então, observação, potências iguais, resistências iguais.
ok? Bem tranquilo, né? Agora vamos para o segundo esquisito. Aí esse é o importante agora, veja. Eu tenho um circuito que é uma lâmpada de 40 watts e um circuitozinho de 5 watts. Pequeno, um circuitozinho pequeno, de pequena potência. O que é que acontece? Quando eu ligar, o que é que vai acontecer aqui? Olha, a de 40 watts, que é maior potência do que 5, fica o quê? Com a menor tensão. E o de menor potência, certo? Aqui agora, ó, vai ficar com a maior tensão. Coincidindo com esse caso aqui que eu disse, olha, o de maior potência, o de menor potência fica, menor potência 40 e 70, fica com a maior tensão, tá vendo? Então, no circuito vai ser assim mesmo. O circuito de carga aqui, olha, então funcionando, ele ficou com 215. Então, botei aqui, ó, circuito série com carga inferior à lâmpada série. Então, o circuito 5 watts e aqui a lâmpada série 40. Conclusão, a maior tensão DDP ficará com a carga de menor potência. Então, a maior tensão ficou, a maior tensão ficou aqui, ó. Tá vendo? A maior tensão, aqui ficou a maior tensão. Maior tensão porque tem potência menor, tá vendo? Aqui ficou a potência maior, ok? Isso aí é importante para o caso do que eu estou explicando agora do defeito dos equipamentos. Vamos supor que esse circuito aqui agora tem um capacitor que entrou em curto, um diodo entrou em curto da fonte, o capacitor da fonte entrou em curto, certo? O que é que vai acontecer? Ele passou para 150 watts, um defeito do curto, semicurto, uma alteração, gerou uma corrente muito alta, gerando uma potência. Então, o que é que acontece? Quando eu ligo agora a minha lâmpada de 40 com a carga agora que está com defeito, esse circuito agora deu defeito, que era esse circuito deu defeito, passou para cá, né? Então, agora com defeito, agora o circuito, ó, deu defeito aqui, ó. Aí ele passou de 5 para 150. O que é que acontece? A lâmpada ficou com 212 e o circuito ficou com 8 volts. Vê que negócio interessante. Então, ó, nesse caso, o circuito de carga de 5 watts, que era esse aqui, ó, tem um curto, logo está gerando 150 watts de consumo, ficou aqui. Aí, nesse caso, é a explicação por que a lâmpada acende. Conclusão, veja que o circuito de carga não queima, que é esse aqui, ele não vai queimar. Por que não vai queimar, professor? Olha, porque a corrente vezes a tensão, que é V vezes I, que é a potência, de 8 watts, de 8 volts, irá gerar uma potência pequena. Então vai gerar uma pequena potência aqui, a corrente é a mesma, mas a tensão é pequena e não vai chegar aqui a queimar esse componente. E a lâmpada vai acender forte, como a gente viu na sala, indicando que, ó, ali tem um defeito. Então é assim que funciona, pessoal, o circuito de série da lâmpada. Muito importante para vocês que querem aprender. Ok, pessoal? Dá um like, não esquece aí, dá um like, porque essa aula ficou muito interessante aqui na sala de aula para vocês assistirem, para a gente treinar com vocês. Então, vem comigo aqui.